Excelência, Senhor Presidente da Assembleia Nacional, angolanas e angolanos. Antes de entrar na matéria e análise, permitam-me que apresente um ponto prévio. Em nome do povo que nos elegeu, venho manifestar total indignação, repulsa pelos atos de violência, limitação de liberdades, utilização de força desproporcional, abuso de poder ou simplesmente vandalismo institucional protagonizado pelos efetivos da Polícia Nacional por orientação do governador e primeiro secretário do MPLA, o comandante provincial e municipal na província do Uíge, contra cidadãos indefesos, militantes da UNITA e deputados que são titulares de um órgão de soberania no dia 8 de agosto, resultando em 31 feridos, dos quais 10 em estado grave. Tais atos violam a liberdade de reunião e de manifestação pacífica e sem armas, garantida a todos os cidadãos, nos termos do número 1 do artigo 47 da Constituição da República de Angola, sem necessidade de qualquer autorização. As reuniões e manifestações em lugares públicos carecem de prévia comunicação à autoridade competente e não de deferimento administrativo. O grupo parlamentar da UNITA entende que estes factos, pela sua gravidade que representam para o exercício da liberdade de reunião e de manifestação, garantidas pelo artigo 47 da Constituição da República, devem ser objeto de pronunciamento do plenário da Assembleia Nacional. No dia 8 de agosto, no Uíge, vimos reaberta e a sangrar parte da ferida em cicatrização. Vimos agentes da Polícia Nacional orientados e obrigados pelo cobarde senhor ordens superiores a bater, a prender, a molestar e a disparar contra irmãs, irmãos, filhos, pais e avós indefesos, usando armas de fogo com balas reais, simplesmente por estes exercerem os seus direitos constitucionais. Isto, Senhor Presidente, é o fim de um Estado. Como dizia George Orwell, numa época de engano universal, dizer a verdade é um ato revolucionário. E a verdade é que, Sr. Presidente, estamos diante de um paradoxo. A polícia, que deveria ser republicana, que é paga com dinheiro do povo, por uma atitude criminosa dos seus mandantes, é obrigada a defender a agenda de um partido, virando-se contra o povo. É por isso que a UNITA sempre defendeu e defenderá uma polícia republicana. E acreditamos no discernimento dos nossos irmãos efetivos da Polícia Nacional, que um dia saberão posicionar-se ao lado do povo. Saberão com certeza, porque o servilismo dos órgãos castrenses emperra o desenvolvimento de uma nação e mata a confiança dos cidadãos no Estado. Num país onde a moral pública e o rigor da lei funcionam, o governador e os comandantes da polícia na província do Uíge deveriam ser exonerados. E se lhes restasse alguma honra, deveriam demitir-se para salvaguardar um bom nome do Estado. Mas também, como é
eles pensariam até aí? Se em Angola o nosso presidente da República é titular do Poder Executivo, é comandante em chefe e é também o camarada presidente do partido. Como eles chegariam até aí? Como vemos, senhor presidente, em Angola, tudo ainda funciona à moda do partido único, ficando difícil praticar o Estado de Direito. Mas gostaríamos de lembrar a todos que na história da humanidade os regimes caem, os governos passam, os partidos passam, os dirigentes passam e todos nós passamos. Afinal, nesta terra, ninguém, mas ninguém mesmo, ficará para semente. Basta lembrarmos-nos que perdemos os nossos mais velhos. Hoje, os nossos mais velhos, Agostinho Neto, Álvaro Orden Roberto, Jonas Malheiro Savimbi e José Eduardo dos Santos e outros, só para citar estes, infelizmente, todos eles já passaram para outra dimensão. Mas as suas obras ficaram. E nós, com todas as lições aprendidas do passado, que legado deixaremos para as presentes e futuras gerações? Esta é a pergunta que fica para a mentalidade de cada um nesta sala e todos que nos ouvem. Agora sim, senhor presidente, importa falarmos da Conta Geral do Estado. A Conta Geral do Estado é um pressuposto constitucional com repercussão na vida real dos cidadãos, que estão cada vez mais pobres. Desta feita, nós não vimos aqui julgar números frios, sem expressão na vida real das populações. Vimos julgar o destino dos homens, das mulheres, dos jovens, das crianças e dos adultos, que também merecem um lugar ao sol na terra do seu nascimento. Porque o Orçamento Geral do Estado deve ser a fotografia e o corpo inteiro de uma governação. E esta Conta do Estado, Geral do Estado de 2024, revela um executivo distante do seu povo, pois o objetivo fundamental da Conta Geral do Estado é de mostrar que o Orçamento Geral do Estado promoveu o bem-estar das populações. Angolanas e angolanos, o governo apresenta uma conta geral sob uma narrativa de sucesso, com uma taxa de crescimento econômico de 4,4%, denotando um saldo positivo orçamental nominal de 712,63 mil milhões de kwanzas e uma redução do rácio da dívida pública em relação ao PIB. Contudo, uma leitura técnica e rigorosa revela um conjunto de fragilidades estruturais, riscos de transparência e um profundo desfazamento entre os números e a vida concreta dos angolanos. A inflação acumulada do ano 2024 situou-se em 27,5%, praticamente o dobro da meta dos 15,3% previstos no Orçamento Geral do Estado do ano em análise, demonstrando um falhanço do principal instrumento de proteção do poder de compra das famílias angolanas. O desemprego continuou em níveis alarmantes, 30,4%, significando que quase um terço da população ativa continuou sem emprego formal, o que
relativiza o discurso de recuperação econômica. O superávit referenciado pelo Executivo não foi um mérito estrutural. Resultou da conjuntura internacional, com o preço do barril de petróleo a situar-se em 79,71 dólares americanos, muito acima dos 65 previstos, o que denota a contínua vulnerabilidade estrutural da economia angolana. Vale salientar que os rendimentos do petróleo e outros recursos naturais não estão a impactar de forma positiva na vida dos angolanos e muito menos a contribuir para a tão propalada diversificação da economia. Isto acirra cada vez mais o paradoxo entre um país com muitos recursos naturais, terras aráveis e outros recursos, por um lado, e mais de 70% da população mergulhada em pobreza multidimensional. Os exemplos das províncias de Cabinda, Zaire, Lundas, Mochico, Quando, Namibe, são só uma amostra desse desastre econômico. Nesta conta geral do Estado, Sr. Presidente, está claro que o peso da dívida pública esmagou as despesas dos setores sociais e econômicos. 54% da despesa total foi consumida pelo serviço da dívida, uma vez que os encargos financeiros da mesma absorveram mais de metade de tudo o que o Executivo gastou em 2024, isto é, 13,32 mil milhões de kwanzas, em detrimento dos setores da educação, saúde, agricultura, indústria, pescas, tecnologia, turismo, investigação científica, inovação e outros. De referir que o rácio da dívida pública entre o PIB sobre o PIB, aliás, o rácio da dívida pública sobre o PIB, incluindo as dívidas das empresas públicas Sonangol EP e TAG, situou-se em 62%, isto é, 2 pontos percentuais acima do nível considerado sustentável. O balanço patrimonial líquido do Estado teve um saldo negativo de menos 19,15 mil milhões de kwanzas, se comparado aos 11 mil milhões de kwanzas do ano de 2023, o que agravou em 73% o resultado patrimonial. Isto confirma que o passivo do Estado continua a crescer, isto sim, mais rapidamente do que o seu ativo, por má utilização dos ativos e, sobretudo, por mau uso dos edifícios arrestados pelo Estado, que têm servido para outros fins, o que pressiona as finanças públicas. Há uma falsa descentralização do investimento público. Foi notável que 94% de toda a despesa liquidada do patrimônio e, sobretudo, do programa de investimento público ficou concentrada na estrutura central, em detrimento dos governos provinciais e administrações municipais. Também a execução financeira do Plano Integrado de Intervenção nos municípios caiu de 210 em 2022 para 53 mil milhões de kwanzas em 2024, desmentindo na prática o discurso oficial de aproximação dos serviços públicos às comunidades. Portanto, o PIME colapsou e virou PIMPA. No ano em análise 2024, ocorreram ainda déficits graves de transparência e
de fiscalização. No âmbito da contratação pública, o titular do Poder Executivo privilegiou os ajustes diretos, variante não concorrencial e propensa à corrupção, ao tráfico de influências, ao clientelismo, ao compadrio, ao amiguismo e outros ismos. Nesta conformidade, o grau de concorrência caiu de 26% para 11% dos procedimentos abertos com critério de preços mais baixos, a substituir o de maior valor econômico, aumentando o risco para a qualidade da despesa pública. Foi notória a falta de fiscalização do Sistema Nacional de Contratação Pública, que apenas avaliou cerca de 500 milhões e 15 mil milhões de kwanzas efetivamente liquidados em compras públicas sujeitas à lei da contratação pública. Relativamente à recuperação do crédito mal parado sem garantias reais, 97% da recuperação do crédito pela Recrédito ocorreu por dação em cumprimento, isto é, entrega de imóveis e outros bens e não em numerário, sem avaliação independente do valor do mercado desses ativos, o que pode estar a mascarar o real grau de recuperação financeira do crédito do BPC. Quanto ao inventário patrimonial, dependente da autodeclaração e fiabilidade dos bens patrimoniais públicos, dependeu da diligência de cada entidade na assinatura da declaração de conformidade. Sem mecanismos robustos de verificação independente, um enorme perigo para a sustentabilidade das finanças públicas. Considerando os dados acima e outros, é possível depreender que a realidade do país desmente o discurso oficial. A economia continua incapaz de criar empregos para a nossa juventude. A inflação continua a destruir o poder de compra das famílias. O custo de vida tornou-se insuportável. A fome se alastra. Os hospitais continuam sem medicamentos. As escolas enfrentam carências estruturais. Milhões de angolanos permanecem sem acesso regular à água potável e à energia elétrica. Esta é a verdadeira execução orçamental, aquela que o povo sente todos os dias. E, como dizia Amartya Sen, Prêmio Nobel de Economia em 98, o crescimento econômico sem desenvolvimento humano é um corpo sem alma. E esta conta, Sr. Presidente, é exatamente isso. Um corpo de números com uma alma faminta e sem esperança. É caso para dizer que, para mudar este quadro, só Jesus na causa e a decisão do povo em 2027. Deus abençoe Angola e os angolanos. Muito obrigada pela atenção dispensada.